Você nunca foi meu pai de verdade. Só foi um motorista de caminhão que pagava as contas. Essas foram as últimas palavras que meu filho me disse. Faz 7 anos. Eu nunca esqueci. E na madrugada daquela terça-feira, quando o telefone tocou às 3 da manhã, essas palavras voltaram na minha cabeça como um tapa na cara. Meu nome é Mário Augusto da Silva. Tenho 67 anos. Fui motorista de caminhão a vida inteira. Rodei esse Brasil de ponta a ponta, carregando soja, café, madeira, o que mandassem. Passei mais noites dormindo na boleia do que na minha própria cama. E tudo isso, tudo, foi pelo meu filho. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de contar o que aconteceu comigo. E peço a você que está me ouvindo agora, se inscreva no canal, deixa um comentário dizendo de que cidade você está assistindo. Todos os dias tem uma história nova aqui. E essa que eu vou contar, você vai precisar ouvir até o final, porque o que eu vi naquele hospital mudou tudo. Quando o telefone tocou, eu estava dormindo. Sozinho. Sempre sozinho. Faz 4 anos que a Regina morreu. Câncer. Ela era professora. A mulher mais doce que já conheci. A gente morava em Ribeirão Preto. Uma casa simples, mas era nossa. A Regina sempre dizia que eu trabalhava demais, que eu precisava parar um pouco, aproveitar a vida. Mas como eu ia parar? Tinha conta para pagar. Tinha que dar estudo para o Bruno. Tinha que garantir que ele não passasse o que eu passei. Eu cresci em Uberaba, interior de Minas. Meu pai era peão de fazenda. Minha mãe lavava roupa para os outros. A gente não tinha nada. Eu estudei até a 5ª série. Depois disso, fui trabalhar. Ajudante de caminhoneiro. Aprendi a dirigir cedo. Com 18 anos, tirei a carteira. Com 20, já estava pegando frete sozinho. Ganhava pouco, mas era alguma coisa. E quando eu conheci a Regina, jurei que ia dar uma vida melhor para ela. Pra gente. Pros filhos que a gente fosse ter. O Bruno nasceu em 1983. Eu tinha 25 anos. A Regina tinha 23. A gente morava num quartinho alugado na Vila Tibério, em Ribeirão. O Bruno era pequenininho, magrelo, mas era saudável. Eu lembro que quando peguei ele no colo pela primeira vez, pensei, esse menino não vai passar o que eu passei. Ele vai estudar, vai ser alguém. E eu cumpri. Eu trabalhei que nem um condenado. Saía de madrugada, voltava só no fim de semana. Às vezes ficava 15 dias fora. A Regina criava o Bruno praticamente sozinha. Ela nunca reclamou. Ela sabia que eu estava fazendo aquilo por nós. O Bruno cresceu. Sempre foi quieto, meio fechado, mas era bom aluno, inteligente. A Regina cuidava dos estudos dele. Eu só aparecia para assinar boletim e pagar a mensalidade da escola. Eu queria que ele fizesse faculdade, que ele tivesse um diploma, que ele não precisasse quebrar o corpo na estrada igual eu. Ele passou na USP, São Carlos, engenharia. Eu não cabia em mim de orgulho. Paguei pensão, aluguel, livro, tudo. Trabalhei até os ossos doer, mas valia a pena. Meu filho ia ser engenheiro. Só que no 3º ano ele largou o curso. Disse que tinha arrumado um emprego em São Paulo, numa empresa de tecnologia. Disse que não queria mais estudar, que queria trabalhar. Eu fiquei bravo. A Regina tentou acalmar. Mário, ele é adulto. Tem que deixar ele escolher. Mas eu não concordava. Eu achava que ele estava jogando fora uma oportunidade que eu nunca tive. Ele foi para São Paulo. Começou a trabalhar e foi se afastando. No começo, ainda ligava. Final de semana, ele voltava para Ribeirão. Mas depois foi espaçando. 1 mês, 2, 3. Sempre com desculpa. Trabalho, reunião, cansaço. Conheceu a Patrícia. Uma mulher bonita, bem vestida, cheia de frescura. Eu não gostei dela desde o começo. Tinha alguma coisa nela que não me cheirava bem. A Regina dizia que eu era desconfiado demais. Que eu tinha ciúme do Bruno. Mas não era isso. Era instinto. Aquela mulher não era boa. Eles casaram. A gente nem foi avisado direito. Soube por foto no Facebook. A Regina chorou. Eu fingi que estava tudo bem, mas por dentro eu estava desmoronando. Como é que um filho casa e não convida os pais? Depois veio o neto, Lucas. A gente só viu pela internet. Foto. Vídeo. Nunca pegou no colo. Nunca deu mamadeira. Nunca cantou uma música para dormir. Eu tentava ligar pro Bruno. Ele não atendia. Mandava mensagem curta. Tô ocupado, pai. Depois a gente conversa. A Regina adoeceu.
Descobriu o câncer já avançado. Ela lutou 2 anos. E nesses 2 anos, ela me pediu uma coisa só, que eu levasse o Bruno para ver ela. Eu tentei, liguei, mandei mensagem. Ele disse que ia, mas nunca foi. Sempre tinha uma desculpa. A Regina morreu sem ver o filho uma última vez, sem abraçar o neto. Ela morreu com o coração partido. E o Bruno? O Bruno apareceu no velório. Ficou meia hora. Não chorou. Não falou quase nada comigo. Foi embora. Disse que tinha trabalho no dia seguinte. Eu fiquei sozinho. A casa ficou vazia. Eu me aposentei. Passei a viver da pensão. Os dias eram iguais. Eu acordava, tomava café olhando para a cadeira vazia da Regina. Via televisão, almoçava sozinho, dormia cedo. E toda noite, antes de apagar a luz, eu olhava para o retrato dela na cabeceira e pedia desculpa. Desculpa por não ter conseguido trazer o filho de volta. Desculpa por ter falhado. Até que numa terça-feira, às 3 da manhã, o telefone tocou. Eu acordei assustado. Coração disparado. Telefone de madrugada nunca é coisa boa. Atendi. Era uma mulher. Voz calma, profissional. Alô, o senhor é Mário Augusto da Silva? Sou. Pai do Bruno da Silva? Eu sentei na cama. Sou. O que aconteceu? Senhor, aqui é do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O seu filho deu entrada na UTI há 1 hora. Acidente de carro. Estado grave. O senhor estava como contato de emergência. Eu nem pensei. Desliguei o telefone. Me vesti às pressas. Peguei a carteira, as chaves. Saí de casa correndo. Peguei o primeiro ônibus para São Paulo. Eram 4 horas de viagem. Eu fiquei o tempo todo com a cabeça encostada no vidro, olhando para o escuro da estrada. Pensando, lembrando, rezando. Cheguei em São Paulo quando o sol estava nascendo. Desci do ônibus e peguei um táxi direto para o hospital. O trânsito estava começando. Eu olhava para o relógio a cada minuto, suando frio, imaginando o pior. Cheguei no hospital perto das 7h30. Corri para o balcão. Dei o nome do Bruno. A moça olhou no computador. UTI, 3º andar. Mas o horário de visita é só às 10. Eu sou o pai. Vim de Ribeirão Preto. Me deixa ver ele. Ela hesitou. Foi falar com alguém. Voltou. Pode subir. Mas só alguns minutos. Peguei o elevador. Subi para o 3º andar. Coração batendo descompassado. Saí no corredor. Cheiro de hospital. Aquele cheiro que a gente nunca esquece. Andei rápido até a recepção da UTI. Tinha uma enfermeira no balcão. Jovem. Cabelo preso. Ela estava mexendo no computador. Bom dia. Vim ver meu filho, Bruno da Silva. Ela parou. Olhou para mim. Franziu a testa. O senhor é o pai? Sou. Ela olhou para o corredor. Olhou de volta para mim. Levantou, veio até onde eu estava e me puxou de leve para o canto. Senhor. Ela olhou para os lados. Baixou a voz. O senhor não deveria estar aqui. Eu gelei. Como assim? Ela respirou fundo. Parecia nervosa. Eu liguei para o senhor porque era o único contato que tinha na ficha dele. Mas a esposa dele chegou faz 1 hora. Ela disse que o senhor não podia ver ele. Eu senti o sangue subir. Ela não manda em mim. Eu sou o pai. Eu sei. Mas ela está lá dentro. E ela disse que se o senhor aparecesse, que ia dar problema. Eu ia falar alguma coisa. Ia gritar. Mas antes eu ouvi vozes. Vozes vindo do corredor. Uma voz de mulher, falando alto, reclamando de alguma coisa. A enfermeira me empurrou de leve na direção de uma porta. Se esconde, rápido. Eu não sei porquê, mas eu obedeci. Entrei numa salinha de espera vazia. Deixei a porta entreaberta. Fiquei ali, parado, respirando pesado. E então vi a Patrícia, vindo pelo corredor, de salto alto, bolsa cara. Maquiagem perfeita mesmo sendo 7h30 da manhã. Ela estava falando no celular. Não, mãe, ele vai ficar bem. Os médicos disseram que não tem risco de vida. Foi um susto. Não precisa vir, tá tudo sob controle. Ela passou na frente da salinha sem me ver. Parou no balcão da enfermeira. Alguma novidade? Não, senhora. Ele tá estável. E aquele velho apareceu? Meu coração parou. A enfermeira hesitou. Não, senhora. Ótimo. Se ele aparecer, você não deixa entrar. Eu já falei com a administração. Ele não tem mais contato com a família. Entendeu? Sim, senhora. A Patrícia entrou de volta na UTI. Eu fiquei ali, parado, tremendo. Não de medo, de raiva.
Aquela mulher tinha tirado meu filho de mim e agora estava me impedindo de ver ele. Mas ela não sabia com quem estava mexendo. Eu não sou um velho que abaixa a cabeça. E eu ia descobrir o que estava acontecendo, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Eu esperei ela sumir porta adentro da UTI. Contei até 10. Respirei fundo e saí da salinha. A enfermeira me viu. Arregalou os olhos. Fez sinal para eu voltar, mas eu não voltei. Fui direto até o balcão. Olhei para ela e falei baixo, mas firme. Eu preciso saber o que está acontecendo. Ela olhou para os lados, nervosa. Senhor, por favor, eu posso perder meu emprego. Eu não vou te prejudicar. Mas esse é meu filho, meu único filho. E eu vim de Ribeirão Preto de madrugada porque você me ligou. Agora me diz, o que está acontecendo aqui? Ela mordeu o lábio, olhou para o corredor, suspirou. Olha, eu não deveria falar nada, mas... Ela abaixou ainda mais a voz. A esposa dele, ela chegou aqui logo depois do acidente, mas não veio sozinha. Como assim? Veio com um homem. Eu gelei. Que homem? Eu não sei quem é, mas eles estavam de mãos dadas. E quando ela preencheu a ficha, ela colocou ele como acompanhante prioritário. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Ela tá traindo meu filho? A enfermeira não respondeu, mas o silêncio dela disse tudo. Eu fiquei ali parado, segurando a beirada do balcão, tentando processar. Meu filho estava numa cama de hospital, grave, e a mulher dele tinha trazido o amante para o hospital, na cara dura. E meu neto? Perguntei. O menino tá aqui? Não. Ela disse que deixou ele com a avó materna. Claro, a Patrícia não ia trazer o Lucas, ia atrapalhar os planos dela. Senhor, a enfermeira olhou para mim com pena. Eu acho melhor o senhor ir embora. Se ela ver o senhor aqui, vai dar confusão. E eu não posso me envolver nisso. Eu não vou embora. Senhor, eu não vou. Olhei nos olhos dela. Esse é meu filho. Eu não vi ele há 7 anos. E se ele está numa cama de hospital, eu tenho o direito de estar aqui. Mas a esposa dele não manda em mim. E se ela está traindo ele, então ela que se preocupe, porque eu não vou ficar quieto. A enfermeira suspirou. Olhou para o relógio. O horário de visita é às 10. Se o senhor quiser ver ele, volta nesse horário. Aí eu tento dar um jeito. E se ela estiver lá? Eu vou tentar te avisar. Não era o ideal, mas era alguma coisa. Obrigado. Eu saí do hospital. Desci pro térreo. Fui até a cafeteria. Pedi um café. Sentei numa mesa no canto. E fiquei ali, pensando, revirando tudo na cabeça. Patrícia estava traindo o Bruno. E o pior, ela tinha feito isso na cara dura. Trouxe o cara pro hospital. Como se não tivesse problema nenhum. Quanto tempo isso vinha acontecendo? O Bruno sabia? Será que foi por causa disso que ele se afastou de mim? Vergonha. Ou será que ela tinha botado pilha nele contra mim? Eu lembrei da última vez que vi meu filho. Fazia 7 anos. Eu tinha ido até São Paulo, sem avisar. Queria dar uma surpresa. Queria ver o neto. A Regina estava começando o tratamento do câncer e eu achei que seria bom a gente se reaproximar. Que o Bruno visse a mãe, que ele percebesse que a vida é curta. Cheguei no apartamento dele, um prédio chique, Zona Sul, portaria moderna, interfone. Eu falei meu nome. O porteiro ligou para cima. Demorou muito, até que o Bruno desceu. Ele não subiu comigo. Me encontrou no hall. Pai, o que você tá fazendo aqui? Vim te ver, filho, faz tempo. Você tinha que ter avisado. Eu quis dar uma surpresa. Ele olhou pro lado, impaciente. Não é uma boa hora. Por quê? Tá ocupado? Tô, pai. Tenho trabalho. É domingo. Eu trabalho de domingo. Eu olhei pra ele. Pro meu filho. Ele tava diferente. Mais velho. Mais cansado. Mais distante. A mãe tá doente, Bruno. Ele desviou o olhar. Eu sei. Ela queria te ver. Eu vou. Quando der. Quando der. Eu senti a raiva subindo. Filho, ela tá com câncer. Não tem quando der. Tem agora. Pai. Eu não posso agora. Eu tenho compromissos. Compromissos? Eu dei um passo na direção dele. Que compromisso é mais importante que sua mãe? Ele cerrou o maxilar. Olhou para mim com uma frieza que eu nunca tinha visto. Você não entende. Então me explica. Não adianta explicar. Você nunca entendeu nada mesmo. Como assim? Ele respirou fundo. Como se tivesse decidido alguma coisa. Sabe qual é o problema, pai? Você acha que fez tudo certo. Que foi um pai maravilhoso porque pagava as contas. Mas você nunca estava lá. Nunca foi em reunião de escola. Nunca viu eu jogar bola.
Nunca sentou comigo para conversar. Você só trabalhava. E a mãe? A mãe cobria você. Fingia que estava tudo bem, mas não estava. Aquilo me acertou como um soco. Eu trabalhava por você. Não, pai. Você trabalhava porque era mais fácil do que ficar em casa. Era mais fácil do que lidar com a gente. Isso não é verdade. É sim. E sabe o que eu aprendi? Que eu não quero ser igual a você. Bruno, você nunca foi meu pai de verdade. Só foi um motorista de caminhão que pagava as contas. Ele virou as costas e entrou no elevador. Eu fiquei ali, parado, sozinho no hall. Foi a última vez que a gente se falou. Sentado naquela cafeteria do hospital, 7 anos depois, eu ainda sentia o peso daquelas palavras. Elas nunca saíram de mim. Será que ele tinha razão? Será que eu tinha errado tanto assim? Eu trabalhei a vida inteira para dar uma vida melhor para ele não passar o que eu passei. E no final ele me odiava por isso. Mas agora, vendo ele ali naquele hospital, com uma mulher que trazia o amante na cara dura, eu percebi uma coisa. Talvez o Bruno também tivesse errado. Talvez a vida tivesse cobrado dele, do mesmo jeito que cobrou de mim. E talvez essa fosse a minha última chance de consertar as coisas. Ou de pelo menos tentar. Eu olhei para o relógio. Ainda faltavam 2 horas para o horário de visita. Terminei o café, paguei a conta e voltei para o 3º andar. Dessa vez, eu não ia embora. Subi de volta para o 3º andar. Dessa vez, não fui direto para a UTI. Fiquei no corredor, sentado numa cadeira de plástico azul, perto do bebedouro. Dali, eu conseguia ver a porta da UTI. Conseguia ver quem entrava e quem saía. A enfermeira que tinha me ajudado passou por mim, me olhou de soslaio, mas não disse nada. Ela sabia que eu não ia embora. E no fundo, acho que ela entendia. Fiquei ali mais de 1 hora, observando. O movimento era pouco. Médicos entrando e saindo. Familiares de outros pacientes chegando nervosos com cara de quem não dormiu. Mas a Patrícia não apareceu. Ela devia estar lá dentro ainda, ao lado do Bruno. Ou ao lado do homem que ela trouxe. Eu não sabia qual das 2 opções me deixava mais revoltado. Quando deu 9h30, eu me levantei. Fui até o banheiro, lavei o rosto, me olhei no espelho. Tava com cara de velho cansado. Barba por fazer. Olheiras fundas. Roupa amassada da viagem de ônibus. Mas eu não me importei. Não vim aqui para estar bonito. Vim ver meu filho. Voltei para o corredor e esperei. Às 10 em ponto começou o horário de visita. Vi algumas pessoas entrando. Famílias inteiras. Gente chorando. Gente rezando. E então eu vi ela, a Patrícia, saindo da UTI. Sozinha. O homem não estava com ela. Ela estava mexendo no celular, com cara de quem estava resolvendo alguma coisa. Passou direto por mim sem me reconhecer. Eu tinha envelhecido muito. E ela, na verdade, quase nunca tinha me visto. Nos poucos encontros que a gente teve, ela mal olhava na minha cara. Sempre foi assim. Metida. Arrogante. Eu me levantei e fui até o balcão da UTI. A enfermeira que tinha me ajudado estava lá. Ela me viu e fez um sinal discreto com a cabeça. Eu me aproximei. Ela saiu? Perguntei baixo. Saiu. Foi comprar alguma coisa no café. Mas volta logo. O senhor tem uns 15 minutos. É o suficiente. Ela hesitou, mas abriu a porta da UTI para mim. Entrei. O cheiro de desinfetante era mais forte ali dentro. Tinha uns 10 leitos, separados por cortinas. Máquinas apitando. Luz fria. Eu olhei para os lados, procurando. A enfermeira apontou para o fundo. 3º leito à esquerda. Eu caminhei devagar, o coração batendo descompassado. E então eu vi meu filho, deitado, pálido, com um tubo na boca, aparelhos dos 2 lados, cara inchada, machucados no rosto, braço engessado. Eu parei na beirada da cama. Fiquei olhando para ele. Para aquele homem que eu tinha criado, que eu tinha carregado no colo, que eu tinha ensinado a andar, que eu tinha deixado na porta da escola no primeiro dia de aula, que eu tinha visto crescer mesmo de longe. Eu estirei a mão, toquei no braço dele. A pele estava fria. Eu segurei a mão dele. Aquela mão que quando era pequenininha segurava meu dedo com força. Aquela mão que um dia parou de me procurar. Eu apertei de leve e falei, baixinho, só para ele ouvir, mesmo que ele não tivesse ouvindo. Bruno, sou eu, seu pai. Eu vim. Eu vim assim que soube. Eu sei que a gente não se fala faz tempo. Eu sei que você me disse umas coisas.
umas coisas que doeram, e talvez você tivesse razão em algumas delas. Mas eu nunca deixei de ser seu pai. Nunca. E eu tô aqui agora. E vou ficar. Não importa o que a Patrícia diga. Não importa o que ninguém diga. Eu sou seu pai. E você é meu filho. Fiquei ali mais alguns minutos, olhando para ele, tentando ver algum sinal, algum movimento, mas ele estava imóvel. Só as máquinas fazendo barulho. Foi quando eu ouvi passos atrás de mim. Passos rápidos. De salto. Eu me virei. Era ela. A Patrícia, parada na entrada do leito, com a boca aberta, os olhos arregalados. E então a expressão mudou. Virou raiva. Raiva pura. O que você está fazendo aqui? Ela praticamente cuspiu as palavras. Eu não me mexi. Continuei do lado da cama, olhando para ela. Eu vim ver meu filho. Você não tem permissão para estar aqui. Eu sou o pai dele. Eu não preciso de permissão. Você não é bem-vindo. O Bruno não quer você por perto. O Bruno não está em condições de dizer o que quer. E até onde eu sei, você não fala por ele. Ela deu um passo na minha direção. Sai daqui. Agora. Não. Ela apertou os olhos. Eu vou chamar a segurança. Chama. E eu vou contar para eles que você trouxe seu amante para o hospital enquanto seu marido está aqui, numa cama, entubado. Ela congelou. O rosto dela ficou branco, depois vermelho. Do que você está falando? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu vi. A enfermeira me contou. Você veio aqui com um homem, de mãos dadas. Colocou ele como acompanhante prioritário, enquanto o pai do seu filho, o marido seu, está aqui nessa cama. Ela cerrou os punhos. Você não sabe de nada. Eu sei o suficiente. Ela respirou fundo, tentando se controlar. Olhou para os lados, viu que outras pessoas estavam olhando. Abaixou a voz. Escuta aqui, seu velho metido. Você não faz parte dessa família faz anos. O Bruno cortou contato com você porque quis. Porque você foi um pai horrível, ausente, frio. E agora você vem aqui no pior momento da vida dele tentar se fazer de coitado? De pai preocupado? Você não engana ninguém. Você é um nada. E vai continuar sendo. Aquilo doeu. Doeu porque ela estava jogando na minha cara exatamente o que o Bruno tinha me dito. As mesmas palavras. A mesma acusação. Mas eu não abaixei a cabeça. Eu olhei bem nos olhos dela. E respondi. Com calma. Com firmeza. Pode ser que eu tenha errado. Pode ser que eu tenha sido ausente. Mas eu nunca traí a minha família. Eu nunca menti. Eu nunca trouxe outra pessoa para dentro da minha casa, da minha vida, enquanto minha mulher estava viva. E você? Você está traindo ele. Está enganando ele. E pior, está usando meu neto como escudo. Então não vem me dar lição de moral, porque você não tem moral nenhuma. Ela ficou muda, tremendo de raiva. E então ela fez uma coisa que eu não esperava. Ela sorriu. Um sorriso frio, cruel. Você acha que o Bruno não sabia? Você acha que ele era idiota? Eu gelei. Do que você está falando? Ele sabia. Ele sempre soube. E sabe por quê? Porque ele não se importava. Porque o casamento dele comigo já tinha acabado faz tempo. A gente só estava junto ainda por causa do Lucas. E por causa do dinheiro. Mas amor acabou faz anos. Eu não consegui responder. Ela continuou. E sabe de uma coisa? Ele também tinha outra. Uma secretária do trabalho dele. Bonita. Novinha. Então não vem aqui me julgar. A gente estava empatado. Eu senti o chão desabar de novo. Meu filho estava vivendo uma mentira. Um casamento falido, traindo e sendo traído. E eu não sabia de nada. Porque eu estava longe. Porque ele tinha me cortado da vida dele. Patrícia deu as costas e saiu. Deixou eu ali, parado, olhando para o Bruno. E pela primeira vez em muito tempo, eu não sabia o que fazer. Fiquei mais alguns minutos ao lado da cama do Bruno. Depois saí. Caminhei até o elevador com as pernas pesadas, como se cada passo custasse um esforço enorme. Desci para o térreo de novo. Voltei para a cafeteria. Pedi outro café. Sentei na mesma mesa de antes. E fiquei ali tentando processar tudo o que tinha acabado de ouvir. Meu filho tinha virado um estranho. Não só para mim. Tinha virado um estranho para ele mesmo. Vivendo uma vida que não era vida. Um casamento que era só fachada. Traindo e sendo traído. Tudo mentira. Tudo fingimento. E o pior de tudo era que ele tinha escolhido isso. Tinha escolhido se afastar de mim.
Tinha escolhido cortar a mãe da vida dele. E para quê? Para viver essa farsa? Para bancar o bem-sucedido? O cara que tinha apartamento chique, carro importado, mulher bonita, mas que por dentro estava vazio? Eu tentei entender. Tentei achar uma lógica, mas não achei. Só achei raiva. Raiva dele. Raiva da Patrícia. Raiva de mim mesmo por não ter percebido antes. Por não ter insistido mais. Por ter aceitado o silêncio dele como se fosse uma sentença definitiva. Bebi o café devagar, olhando pela janela, vendo o movimento da rua. Gente passando. Gente vivendo. Gente que não fazia ideia do que estava acontecendo ali dentro. Pensei na Regina, no que ela diria se tivesse viva, se tivesse ali comigo. Ela sempre foi mais sábia que eu, mais sensível. Ela entendia o Bruno de um jeito que eu nunca consegui. Lembrei de uma conversa que a gente teve, alguns meses antes dela morrer. A gente estava na sala, ela deitada no sofá, fraca, mas ainda lúcida. Eu sentado no chão do lado dela, segurando a mão dela. E ela tinha me dito uma coisa que eu nunca esqueci. Mário, o Bruno tá perdido. Ele não sabe quem ele é. Ele acha que sabe, mas não sabe. E um dia, ele vai precisar de você. Pode demorar anos, mas ele vai precisar. E quando isso acontecer, você tem que estar lá. Não importa o que ele tenha te dito. Não importa o quanto doa. Você tem que estar lá. Porque no fundo mesmo, ele ainda é seu menino. Eu tinha concordado com ela naquela hora. Mas depois que ela morreu, eu esqueci. Ou melhor, eu guardei essas palavras num canto da mente e fingi que não existiam. Porque era mais fácil aceitar que o Bruno me odiava do que aceitar que ele estava perdido e que eu não tinha feito nada para ajudar. Terminei o café. Paguei. Saí do hospital. Precisava de ar. Caminhei pela calçada sem rumo. Era quase meio-dia. O sol estava forte. A cidade barulhenta. Buzinas. Gente gritando. Ônibus passando. Eu andei umas 3 quadras até achar uma pracinha. Sentei num banco. Fiquei olhando as árvores, os pássaros, tentando acalmar a cabeça. Foi quando o celular tocou. Eu olhei. Número desconhecido. Atendi mesmo assim. Alô? Senhor Mário? Era a voz da enfermeira. A que tinha me ajudado. Sou eu. Senhor, eu preciso falar com o senhor, mas não posso falar pelo telefone. O senhor pode vir aqui? Agora? O que aconteceu? É o Bruno? Não, ele está estável, mas é sobre outra coisa. Algo que o senhor precisa saber. Meu coração acelerou. Tá, eu tô voltando. Desliguei. Levantei. Voltei correndo pro hospital. Entrei. Subi pro 3º andar. A enfermeira estava no balcão. Ela me viu e fez sinal para eu esperar. Foi falar com outra colega. Depois veio até mim. Me puxou pro canto do corredor, longe dos outros. Senhor, eu não deveria estar fazendo isso, mas eu acho que o senhor tem o direito de saber. Saber o quê? Ela respirou fundo, olhou para os lados de novo. Quando o seu filho deu entrada aqui, ele estava consciente, por alguns minutos, antes de desmaiar de novo. E ele falou uma coisa. Eu segurei a respiração. O que ele falou? Ele pediu para ligar para o senhor. Ele disse o nome do senhor. Disse, liga para o meu pai. Eu anotei. Foi por isso que eu liguei. Mas quando a esposa dele chegou, ela disse que tinha sido um engano, que ele estava confuso, que ele não queria o senhor aqui, e ela me proibiu de ligar de novo. Disse que ia processar o hospital se eu fizesse contato com o senhor. Eu senti algo apertar no peito. Ele pediu por mim? Pediu, com todas as letras. Ele estava sangrando, com dor, mas ele falou o nome do senhor. Eu não vou esquecer, porque a gente vê muita coisa aqui, mas quando alguém está naquele estado, a gente sabe que o que eles falam é verdade. É o que está no coração deles. Eu não consegui falar nada. Só fiquei ali, parado, processando. Meu filho tinha pedido por mim. No momento mais crítico. No momento em que ele achou que ia morrer. Ele não tinha pedido pela Patrícia. Não tinha pedido pelo amante dela. Não tinha pedido por ninguém mais. Ele tinha pedido por mim. Pelo pai dele. A enfermeira continuou. Senhor, eu não sei o que aconteceu entre vocês. Eu não sei por que a família dele está te impedindo de ver ele. Mas eu sei que ele quis o senhor aqui. E eu acho que o senhor merece saber disso. Obrigado. Minha voz saiu rouca. Obrigado por me contar. Ela acenou com a cabeça. Só não conta pra ninguém que fui eu que falei. Por favor. Não conto. Ela voltou pro balcão. Eu fiquei ali, encostado na parede.
sentindo um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Alívio, tristeza, raiva, esperança. Meu filho ainda me queria, mesmo depois de tudo, mesmo depois de 7 anos. No fundo, ele ainda me queria. E isso mudava tudo, porque agora eu não estava mais ali só por teimosia. Não estava ali só porque achava que tinha o direito. Eu estava ali porque ele tinha me chamado, porque no momento mais difícil da vida dele, ele tinha lembrado de mim. E se a Patrícia achava que ia me impedir de ficar perto dele, ela estava muito enganada. Eu ia ficar até o fim, até ele acordar, até ele abrir os olhos e me ver. E aí, a gente ia conversar, ia acertar as contas, ia colocar tudo para fora, tudo que ficou guardado esses 7 anos, tudo que a gente não disse, tudo que a gente não teve coragem de dizer. Voltei para a cafeteria, comprei um sanduíche, comi sem sentir o gosto, bebi mais um café, fiquei ali até umas 3 da tarde, depois subi de novo, fiquei no corredor, esperando, observando. A Patrícia entrou e saiu mais umas 2 vezes, sempre com cara fechada, sempre no celular. O homem que ela tinha trazido não apareceu mais. Deve ter ido embora, ou deve ter ficado esperando em algum lugar. Não me importava. O que importava era o Bruno. E eu ia ver ele de novo, nem que tivesse que esperar a noite inteira. E foi o que eu fiz. Esperei, sentado naquela cadeira desconfortável, com a coluna doendo, com as pernas dormentes. Mas eu não saí dali, porque agora eu tinha um motivo. Agora eu sabia que ele tinha me chamado, e isso valia qualquer sacrifício. A noite caiu devagar. O movimento no hospital foi diminuindo. As luzes ficaram mais fracas. O silêncio tomou conta dos corredores. Eu continuei ali, sentado naquela cadeira, observando tudo. Vi a troca de plantão, enfermeiras saindo, outras chegando, médicos passando rápido, cansados, com cara de quem já tinha visto demais naquele dia. A Patrícia saiu por volta das 8 da noite. Passou por mim sem me ver de novo. Eu já tinha virado parte da mobília. Mais um velho esperando notícia de alguém. Mais um invisível no meio de tanta dor alheia. Quando ela sumiu no elevador, eu me levantei. Fui até o balcão da UTI. Tinha uma enfermeira diferente, mais velha. Cabelo grisalho preso num coque. Ela levantou os olhos quando me viu. Perguntei se podia ver o Bruno. Ela olhou no sistema. Franziu a testa. Disse que só com autorização da esposa. Eu expliquei que era o pai. Ela disse que não importava, que tinha uma restrição no sistema, que a esposa tinha deixado claro que eu não podia entrar. Eu insisti. Disse que tinha vindo de longe, que só queria ver meu filho por alguns minutos. Ela balançou a cabeça. Disse que não podia fazer nada, que eram as regras. Eu voltei para o corredor. Sentei de novo. Mas dessa vez, eu não ia desistir tão fácil. Fiquei observando, esperando. Por volta das 10 da noite, a enfermeira saiu para buscar alguma coisa. Deixou o balcão vazio. Eu me levantei. Caminhei até a porta da UTI. Empurrei devagar. Entrei. Ninguém me viu. O ambiente estava mais quieto do que de manhã. Menos gente. Menos barulho. Só o som das máquinas. O apito constante dos monitores. A respiração artificial. Eu caminhei até o leito do Bruno. Ele continuava do mesmo jeito. Pálido. Imóvel. Entubado. Mas dessa vez, eu não fiquei só olhando. Eu puxei uma cadeira, sentei do lado da cama e comecei a falar. Baixinho. Devagar. Como se a gente estivesse numa conversa normal. Como se ele pudesse me ouvir. E quem sabe, podia. Bruno, eu não sei se você está me ouvindo. Dizem que quem está em coma às vezes ouve. Às vezes sente. Então vou falar. Vou falar tudo o que eu não falei esses anos todos. Porque eu não sei se vou ter outra chance. Fiz uma pausa. Olhei para o rosto dele. Procurei algum sinal. Nada. Continuei. Eu sei que você me disse umas coisas duras, que eu nunca fui um pai de verdade, que eu só pagava as contas. E talvez você tenha razão. Talvez eu tenha sido ausente. Mas eu fiz o melhor que eu podia, com o que eu tinha, com o que eu sabia. Eu não tive pai, Bruno. Meu pai era um homem duro, fechado. Eu cresci sem exemplo nenhum de afeto, sem ninguém me dizendo que me amava, sem ninguém sentando comigo para conversar. E mesmo assim eu tentei. Eu tentei ser diferente, mas eu não sabia como. Eu só sabia trabalhar. Eu só sabia prover. E eu achei que isso era suficiente. Que se eu desse escola boa, roupa boa, comida na mesa, eu estava fazendo minha parte. Mas eu errei. Eu sei que errei.
Porque você precisava de mais do que isso. Você precisava de mim, do meu tempo, da minha presença. E eu não dei. Eu não sabia dar. Apertei a mão dele de leve. Senti a pele fria, a textura áspera. A mão de um homem que tinha crescido, que tinha virado adulto, que tinha construído uma vida longe de mim. Mas eu nunca deixei de te amar, filho. Nunca. Mesmo quando você me cortou da sua vida. Mesmo quando você não foi no enterro da sua mãe. Mesmo quando você disse aquelas palavras que me doeram mais do que qualquer coisa. Eu nunca parei de te amar. Porque você é meu filho. É a única coisa que eu construí nessa vida que realmente importa. E eu sei que você tá perdido. Eu sei que esse casamento seu não presta. Eu sei que você tá vivendo uma mentira. E eu queria poder te ajudar. Queria poder te tirar disso. Mas eu não posso. Porque você não me deixa entrar. Você construiu um muro entre nós. E eu não sei como derrubar. Fiquei em silêncio por um tempo, olhando para ele, lembrando de quando ele era pequeno. De quando ele sentava no meu colo e pedia para eu contar história. De quando ele me esperava na janela quando eu voltava de viagem. De quando ele me abraçava e dizia que queria ser igual a mim quando crescesse. Onde foi que aquele menino se perdeu? Onde foi que a gente se perdeu? A enfermeira me disse que você pediu por mim. Quando você deu entrada aqui. Você estava consciente, com dor. E você falou o meu nome. Você pediu para me ligar. E isso me deu esperança, Bruno. Porque significa que no fundo, bem no fundo, você ainda lembra de mim. Você ainda sabe que eu sou seu pai. E isso é tudo que eu preciso. É tudo que eu quero. Só mais uma chance. Uma última chance de fazer as pazes, de conversar, de consertar o que tá quebrado. Ouvi passos. Me virei. Era a enfermeira, a do cabelo grisalho. Ela tinha voltado. Me viu ali. Abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão. Por favor, só mais alguns minutos. Ela hesitou. Olhou para o Bruno. Olhou de volta para mim. Suspirou. 5 minutos. Depois o senhor sai. Senão eu vou ter problema. Obrigado. Ela saiu. Eu voltei a atenção para o Bruno. Filho, eu vou ficar aqui. Não importa o que a Patrícia faça. Não importa o que ninguém diga. Eu vou ficar até você acordar. E quando você acordar, a gente vai conversar. De verdade. Sem mágoa. Sem raiva. Só nós dois. Pai e filho. Do jeito que sempre deveria ter sido. Levantei. Me inclinei. Beijei a testa dele. A primeira vez em 7 anos que eu tocava meu filho daquele jeito. E então saí. Voltei para o corredor. A enfermeira me olhou com uma mistura de pena e reprovação. Mas ela não disse nada. Eu voltei para a cadeira. Sentei. Encostei a cabeça na parede. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo parecido com paz. Porque eu tinha feito o que precisava fazer. Tinha dito o que precisava dizer. E agora, era só esperar. Esperar ele acordar. Esperar a vida dar uma segunda chance pra gente. Não pra quando eu ouvo um barulho vindo de dentro da médicos, todo mundo correndo, alguém me bate. Senhor, o senhor não pode entrar. O que tá acontecendo? É meu filho? Por favor, volte pro corredor. Mas... Agora, senhor. Eu recuei. Fiquei ali, parado na porta, vendo o movimento, vendo a correria, vendo os médicos se debruçando sobre a cama. E eu soube. Soube que alguma coisa tinha dado errado. Muito errado. Fiquei ali parado, colado na porta de vidro da UTI, tentando enxergar alguma coisa através da movimentação frenética de médicos e enfermeiras ao redor da cama do Bruno. O apito continuava, insistente, desesperador. Aquele som que você ouve em filme e torce para nunca ouvir na vida real. Mas eu estava ouvindo, e era pro meu filho. Vi quando um dos médicos subiu na cama, começou a fazer massagem cardíaca. Vi quando aplicaram os choques. 1 vez, 2, 3. O corpo do Bruno pulando na cama a cada descarga. Vi quando injetaram alguma coisa nele. Vi quando todos pararam. Olharam para o monitor. Esperaram. E então o apito mudou. Voltou ao ritmo normal, irregular, mas voltou. Ouvi alguém falando alto. Estabilizou, pressão voltando, frequência subindo. Senti as pernas fraquejarem. Segurei na parede para não cair. Respirei fundo. Ele tinha voltado. Tinha voltado. A enfermeira veio até a porta. Abriu. Olhou para mim com uma expressão cansada. O senhor é da família? Sou o pai. Ele teve uma parada.
mas conseguimos reverter. Tá estável agora, mas crítico ainda. Posso ver ele? Não agora. Precisa esperar. A gente vai monitorar nas próximas horas. Por favor, só 1 minuto. Ela olhou para trás. Olhou de volta para mim. 1 minuto, só. Entrei. Caminhei até o leito. Dessa vez tinha mais gente ao redor. Médicos anotando coisas. Enfermeiras ajustando aparelhos. Mas eles me deixaram chegar perto. Olhei para o Bruno. Ele continuava igual, pálido, entubado. Mas agora tinha mais fios, mais aparelhos, mais coisas conectadas nele. Como se cada pedaço dele tivesse que ser vigiado, controlado. Segurei na grade da cama. Não toquei nele dessa vez. Só olhei. E falei baixinho, só para ele ouvir. Mesmo com todo mundo ali. Você não vai morrer, Bruno. Não vai. Porque a gente ainda tem coisa para resolver. E você não vai fugir de mim de novo. Não dessa vez. Saí. Voltei pro corredor. Sentei na cadeira. Coloquei as mãos no rosto. E chorei. Chorei baixinho. Sem fazer barulho. Mas chorei. Porque eu tinha quase perdido meu filho. De novo. Dessa vez para valer. E a ideia de que ele podia ter morrido sem a gente ter feito as pazes, sem a gente ter conversado, sem eu ter dito que eu o amava, era insuportável. Fiquei ali não sei quanto tempo. Podia ter sido 10 minutos ou 1 hora. Eu não sabia mais. Até que ouvi passos apressados. Vozes altas. Olhei para o lado. Era a Patrícia, vindo pelo corredor quase correndo. Devia ter recebido a ligação do hospital. Ela estava com a mesma roupa de antes. Cabelo desarrumado. Cara de quem tinha acordado de repente. Atrás dela vinha ele. O homem, o amante. Alto, cabelo bem cortado. Roupa cara. Cara de quem nunca tinha pisado num hospital público na vida. Eles passaram direto por mim. Patrícia foi até o balcão. Falou alto. Eu sou a esposa do Bruno da Silva. Me ligaram dizendo que ele teve uma parada. A enfermeira acenou. Sim, senhora. Mas ele tá estável agora. Eu quero ver ele. Pode entrar. Ela entrou. O homem ficou do lado de fora, encostado na parede, mexendo no celular, como se aquilo fosse só mais um compromisso chato que ele tinha que cumprir. Eu olhei para ele. Ele olhou para mim. Nos encaramos por alguns segundos. Ele desviou o olhar primeiro. Voltou para o celular. Covarde. Fiquei observando ele, tentando entender o que o Bruno tinha visto naquela mulher para ter largado tudo, para ter se afastado da família, para ter construído uma vida falsa. Será que ele sabia? Será que ele sabia que ela estava com outro? Ou será que ele tinha descoberto e simplesmente aceitou porque era mais fácil do que enfrentar? Patrícia saiu da UTI uns 15 minutos depois. Veio até o homem. Falou alguma coisa baixinho. Ele acenou. Olhou para o relógio. Disse alguma coisa de volta. Ela revirou os olhos. Pegou a bolsa. Os dois foram embora. Nem olharam para trás. Nem se despediram de ninguém. Simplesmente foram embora. Como se o Bruno fosse só um inconveniente. Um problema que eles tinham que administrar até passar. Eu não aguentei. Me levantei. Fui atrás deles. Alcancei os dois no elevador. Patrícia? Ela se virou. Me viu. Fez uma cara de nojo. O que você quer? Quero saber por que você está fazendo isso. Fazendo o quê? Impedindo eu de ver meu filho. Trazendo esse cara aqui. Agindo como se o Bruno fosse nada. Ela deu um passo na minha direção, os olhos cheios de raiva. Sabe qual é o seu problema? Você acha que tem direito sobre ele, mas não tem. Ele cresceu. Ele fez as escolhas dele. E uma delas foi te cortar da vida dele. Aceita. Ele me chamou. Quando deu entrada aqui, ele pediu por mim. Ele estava delirando. Não estava. E você sabe disso. Ela riu. Um riso seco, cruel. Mesmo que ele tenha pedido, e daí? Isso não muda nada. Você continua sendo um fantasma, uma lembrança ruim. E quando ele acordar, ele vai lembrar o motivo de ter te cortado da vida dele. E qual é o motivo? Porque você destruiu ele. Eu senti como se tivesse levado um soco. Eu nunca... Você nunca o quê? Nunca bateu nele? Nunca xingou? Parabéns. Mas você fez algo pior. Você ignorou. Você foi ausente. Você fez ele se sentir invisível a vida inteira. E agora você quer ser o pai do ano? Agora que ele está numa cama de hospital? Não funciona assim. O homem ao lado dela se mexeu. Desconfortável. Olhou para o celular de novo, tentando fingir que não estava ouvindo. Eu ignorei ele. Olhei direto para Patrícia.
Se eu fui tão ruim assim, por que você não ajudou ele? Por que você não foi uma mulher melhor? Por que você tá aqui com esse cara traindo meu filho enquanto ele tá lá dentro lutando pela vida? Ela não respondeu. Só me olhou com desprezo. O elevador chegou. A porta abriu. Ela entrou. O homem entrou atrás. Antes da porta fechar, ela disse uma última coisa. Ele não é mais seu filho. Ele é meu marido. E eu decido quem entra e quem sai da vida dele. Então para de insistir, porque você não vai ganhar. A porta fechou. Eu fiquei ali, sozinho no corredor vazio, tremendo. Não de medo, de raiva, de revolta, daquela mulher, daquela situação, de tudo. Voltei para o corredor da UTI, sentei de novo, encostei a cabeça na parede, fechei os olhos e pensei. Pensei em tudo que ela tinha dito, que eu tinha destruído o Bruno, que eu tinha feito ele se sentir invisível. Será que era verdade? Será que tudo que eu tinha feito tinha sido em vão? Será que ao invés de proteger eu tinha machucado? Fiquei ali o resto da noite, sem dormir, só pensando, revirando memórias, procurando respostas. E quando o sol nasceu de novo, eu tomei uma decisão. Eu não ia embora, não ia desistir, não ia deixar a Patrícia vencer, porque meu filho tinha me chamado. E isso significava alguma coisa. Significava que no fundo ele ainda precisava de mim. E eu ia estar lá quando ele acordasse. Nem que eu tivesse que dormir naquele corredor. Nem que eu tivesse que brigar com todo mundo. Eu ia estar lá, porque agora não era mais sobre mim. Era sobre ele. Era sobre dar para o meu filho a chance de escolher, de decidir, de me olhar nos olhos e dizer se ele realmente queria que eu sumisse da vida dele, ou se no fundo ele queria me dar uma segunda chance. E eu ia descobrir, custe o que custasse. Passei mais 2 dias naquele hospital, 2 dias inteiros, dormindo na cadeira, comendo sanduíche da cafeteria, tomando café requentado, lavando o rosto no banheiro público, usando a mesma roupa. Eu devia estar com um cheiro horrível, com cara de mendigo. Mas eu não me importava. O Bruno continuava estável, mas ainda não tinha acordado. Os médicos diziam que era questão de tempo, que o corpo dele estava se recuperando, que era bom sinal. Mas eu via nos olhos deles que não tinham certeza de nada. A Patrícia aparecia de vez em quando, sempre com pressa, sempre irritada, sempre me fuzilando com o olhar quando passava por mim. Mas ela não falava mais nada. Não tentava me expulsar de novo. Acho que percebeu que eu não ia sair. O homem não apareceu mais. Deve ter se cansado da encenação. Ou deve ter ido cuidar da vida dele enquanto a Patrícia cuidava da farsa do casamento perfeito. Na tarde do 3º dia, eu estava sentado no mesmo lugar de sempre quando vi uma mulher se aproximando. Ela era mais velha, devia ter uns 60 e poucos anos, cabelo pintado de loiro, roupa social, bolsa grande. Ela parou na minha frente e me olhou de cima a baixo com uma expressão de quem tinha acabado de pisar em algo nojento. Você é o Mário? Eu me levantei. Sou. Sou a mãe da Patrícia, a Denise. Ela não estendeu a mão. Só ficou ali, me olhando com desprezo. A Patrícia me contou que você tá aqui, insistindo, incomodando. Eu não tô incomodando ninguém. Eu vim ver meu filho. Seu filho não quer você aqui. Ele pediu por mim, quando deu entrada. Ela bufou. Ele estava confuso. Delirando. Não significa nada. Significa tudo. Ela deu um passo na minha direção. Escuta aqui. Eu não sei que tipo de fantasia você está criando na sua cabeça, mas vou te falar a verdade. O Bruno é feliz. Ele tem uma vida boa. Uma esposa que cuida dele. Um filho lindo. Um emprego excelente. Ele não precisa de você. Ele nunca precisou. E quanto mais rápido você aceitar isso, melhor para todo mundo. Se ele é tão feliz, por que a sua filha está traindo ele? O rosto dela ficou vermelho. Como você ousa? Eu vi. Ela trouxe o cara aqui, no hospital, enquanto o marido dela estava morrendo. Ela cerrou os punhos. Você não sabe de nada. Você não conhece a história. Não conhece o que eles passaram. Então me conta. Ela respirou fundo, tentando se controlar. Olhou para os lados. Viu que tinha gente olhando. Abaixou a voz. O casamento deles não é perfeito. Eu sei disso. Mas eles têm um acordo. Um entendimento. E isso não é da sua conta. Um acordo? Eu quase ri. Você está falando de traição como se fosse um contrato de negócios. É exatamente isso. Eles são adultos. Sabem o que fazem. E não precisam da sua aprovação ou do seu julgamento.
E o Lucas? O menino sabe que os pais vivem uma mentira? Ela desviou o olhar. O Lucas tá bem. Ele é uma criança feliz. Criança feliz não cresce sem conhecer o avô. Ela voltou a me encarar. Ele não precisa de você. Assim como o Bruno não precisa. Vocês não fazem falta na vida deles. E sabe por quê? Porque vocês não construíram nada. Você foi um pai ausente, um fantasma. E agora, quer aparecer no momento mais vulnerável do meu genro para quê? Para limpar sua consciência? Para se sentir melhor? Não vai funcionar, porque você não é bem-vindo aqui. E nunca vai ser. Ela deu as costas e entrou na UTI sem esperar resposta. Eu fiquei ali, parado, sentindo o peso das palavras dela. Todo mundo dizia a mesma coisa, que eu tinha sido ausente, que eu não tinha sido um bom pai, que eu não fazia falta. E talvez eles tivessem razão. Talvez eu realmente não fizesse falta. Mas isso não mudava o fato de que o Bruno tinha me chamado. Isso ninguém podia apagar. Ele tinha pedido por mim. Voltei para a cadeira. Sentei. Fiquei olhando para as próprias mãos. Mãos velhas, cheias de calos, manchadas. Mãos que trabalharam a vida inteira, que seguraram volante de caminhão por milhares de quilômetros, que carregaram peso, que consertaram coisas, mas que nunca tinham segurado meu filho com a frequência que deveriam. Nunca tinham acariciado a cabeça dele. Nunca tinham limpado uma lágrima. Nunca tinham feito as coisas simples que um pai deveria fazer. Eu tinha dado tudo o que eu achava que importava. Escola, roupa, comida, teto. Mas tinha esquecido do essencial. Presença, afeto, tempo. E agora eu estava pagando por isso. Sentado num corredor de hospital, sendo tratado como um estranho, como um intruso, como alguém que não tinha o direito de estar ali. Fechei os olhos. Tentei não pensar. Tentei só existir ali, respirando, esperando. Mas era difícil, porque todo mundo ao meu redor me dizia para ir embora, para desistir, para aceitar que eu tinha perdido meu filho fazia tempo. Mas eu não conseguia. Não conseguia simplesmente virar as costas e fingir que nada daquilo importava. Por que importava? Importava mais do que qualquer outra coisa na minha vida. O tempo foi passando. A tarde virou noite. A noite virou madrugada. Eu continuei ali, cochilando de vez em quando, acordando com o pescoço doendo, com as costas travadas. Mas continuei. Na manhã do quarto dia, a enfermeira que tinha me ajudado no começo veio até mim. Ela tinha uma expressão diferente, menos tensa, quase esperançosa. Senhor Mário, eu me levantei. Sim, ele acordou. Meu coração parou. Como? Ele acordou? Há 1 hora? Ainda está confuso, tonto, mas está consciente, conversando. Os médicos disseram que é um bom sinal. Eu não consegui falar nada. Só fiquei ali, processando. O senhor quer vê-lo? Eu posso? Agora sim. A esposa ainda não chegou. E eu vou fazer vista grossa. Mas tem que ser rápido. Eu acenou. Segui ela até a UTI. Entrei. Caminhei até o leito do Bruno. E então eu vi. Meu filho. Acordado. Os olhos abertos. Olhando para o teto. Ainda com alguns tubos, mas sem o da boca. Respirando sozinho. Eu me aproximei devagar. Ele virou a cabeça. Me viu. E por um segundo, só um segundo, eu vi alguma coisa nos olhos dele. Reconhecimento, surpresa e talvez alívio. Oi, filho! Minha voz saiu tremida. Ele tentou falar, mas a voz saiu rouca. Pai, sou eu. Ele fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu de novo, tinha lágrimas descendo. Eu achei que não ia te ver de novo. Eu me aproximei mais da cama. Segurei a grade. Olhei para o meu filho, para o homem que ele tinha se tornado. E pela primeira vez em 7 anos a gente estava ali, frente a frente, sem barreiras, sem portas fechadas, sem celular desligado, só nós dois. Eu vim assim que souberam. A enfermeira me ligou. Eu peguei o primeiro ônibus. Ele tentou se mexer, mas gemeu de dor. Eu segurei o braço dele de leve. Fica quieto. Você ainda está se recuperando. Quanto tempo eu fiquei desacordado? 4 dias. Ele fechou os olhos. Eu lembro do acidente. Lembro da batida. Lembro de acordar no chão. Tinha sangue. Muita dor. E eu só pensava em uma coisa. No quê? Ele abriu os olhos. Olhou direto para mim. Em você. Eu só queria que você estivesse ali. Senti um aperto no peito. Uma coisa que eu não sabia se era alívio ou dor. Talvez as duas coisas ao mesmo tempo. A enfermeira me disse que você pediu para me ligar.
Pedi. Porque eu sabia. Eu sabia que se eu não saísse daquilo, se eu não sobrevivesse, eu ia morrer com um peso. Um peso que eu carrego faz tempo. Puxei a cadeira. Sentei ao lado da cama. Segurei a mão dele. A mesma mão que eu tinha segurado quando ele era criança. Quando a gente atravessava a rua. Quando ele tinha medo do escuro. Quando ele chorava porque tinha caído e ralado o joelho. Mas agora era diferente. Agora era a mão de um adulto. De um homem que tinha vivido. Que tinha sofrido. Que tinha errado. Assim como eu. Que peso, Bruno. Ele respirou fundo. Pareceu reunir coragem para falar. Eu nunca deveria ter falado aquilo, pai. Aquilo na porta da minha casa. Aquelas palavras. Eu estava com raiva. Estava confuso. Estava perdido. E eu descontei em você. Porque era mais fácil culpar você do que olhar para minha própria vida e admitir que eu estava fazendo tudo errado. Você não estava errado em tudo que disse. Eu fui ausente. Eu sei disso. Mas você não foi ausente porque quis, pai. Você foi ausente porque estava trabalhando. Porque estava tentando dar uma vida melhor pra gente. E eu nunca reconheci isso. Nunca agradeci. Eu só cobrei. Cobrei como se você tivesse uma obrigação de ser perfeito. Como se você tivesse que saber fazer tudo certo sem nunca ter aprendido. Eu senti os olhos arderem. Mas segurei. Não ia chorar. Não agora. Não ainda. Eu queria ter sido diferente. Queria ter sabido conversar contigo. Sentar e perguntar como foi o dia. Perguntar o que você estava sentindo. Mas eu não sabia. Eu só sabia trabalhar. Era a única coisa que eu tinha aprendido. Eu sei, pai. E eu não culpo mais você por isso. Demorei para entender. Mas eu entendi. O problema é que quando eu entendi, já era tarde. Eu já tinha cortado você da minha vida. Já tinha construído esse muro. E eu não soube como derrubar. Eu tinha vergonha. Vergonha de ter sido injusto. Vergonha de admitir que eu tinha errado. E a Patrícia? Ele desviou o olhar. Ficou em silêncio por alguns segundos. Quando voltou a falar, a voz estava mais baixa. A Patrícia, ela nunca gostou de você. Desde o começo. Ela dizia que você era simples demais. Que você não tinha educação. Que você era um caminhoneiro que não ia agregar nada na vida dela. E eu deixei. Deixei ela falar. Deixei ela me convencer de que era melhor me afastar. Porque no fundo era mais cômodo. Era mais fácil do que enfrentar. Ela tá te traindo, Bruno. Ele fechou os olhos. Não pareceu surpreso. Eu sei. Você sabe? Eu sei, faz tempo. Mais de 1 ano. E você aceita isso? Ele deu um sorriso triste. Amargo. Aceitar não é a palavra certa. Eu fingi que não via. Porque nosso casamento já estava morto faz tempo. A gente só estava junto ainda por causa do Lucas. E porque separar era complicado. Financeiramente. Socialmente. Era mais fácil continuar fingindo. Mas isso não é vida, Bruno. Eu sei que não é. Mas eu me acostumei. Eu me acostumei a viver assim. Sem sentir nada. Sem esperar nada. Só cumprindo o papel. Pai, marido, funcionário. Tudo automático. Tudo vazio. Eu apertei a mão dele. Você merece mais do que isso. Mereço? Depois de tudo que eu fiz? Depois de ter te cortado da minha vida? Depois de não ter ido no enterro da mãe? Eu não mereço nada, pai. Eu mereço exatamente o que eu tenho. Uma vida vazia. Não fala assim. É verdade. Eu destruí tudo. Destruí minha relação com você. Destruí a última chance de fazer as pazes com a mãe. E agora eu tô aqui, numa cama de hospital, percebendo que eu desperdicei tudo. Desperdicei anos. Desperdicei amor. Desperdicei você. As lágrimas dele começaram a cair mais forte agora. Ele tentou limpar com a mão livre, mas elas continuavam vindo. Eu me levantei. Me inclinei sobre a cama. E fiz uma coisa que eu não fazia faz muito tempo. Abracei meu filho. Do jeito que dava, com ele deitado, com os tubos e os aparelhos no meio. Mas eu abracei, e ele deixou. Ele até tentou retribuir, mas o corpo ainda estava fraco. Então ele só ficou ali, chorando no meu ombro, como quando ele era criança e tinha pesadelo, como quando ele tinha medo, como quando ele precisava de mim e eu estava lá. Eu te perdoo, filho, por tudo. Eu te perdoo. Ele soluçou mais alto. Eu não mereço. Merece sim. Porque você é meu filho, e eu te amo, sempre amei, e sempre vou amar. Não importa o que aconteça. A gente ficou assim por alguns minutos, até que ele se acalmou, até que a respiração dele ficou mais regular.
Eu me afastei. Limpei as lágrimas que tinham caído no meu rosto também. E sentei de novo. A gente ficou em silêncio por um tempo. Um silêncio diferente. Não era mais aquele silêncio pesado de antes. Era um silêncio de quem está tentando reconstruir. De quem está tentando encontrar o caminho de volta. E agora, pai? O que eu faço? Bruno perguntou, olhando para o teto. Agora você se recupera. Fisicamente. E depois você decide o que quer fazer com a sua vida. Mas dessa vez, você decide de verdade. Não porque é mais fácil, não porque é mais cômodo, mas porque é o que você realmente quer. E se eu não souber o que eu quero, então a gente descobre junto. Eu vou te ajudar, do jeito que eu puder, do jeito que você deixar. Ele olhou para mim, e pela primeira vez em muito tempo, eu vi esperança nos olhos dele. Você ia mesmo ficar aqui? Mesmo com a Patrícia tentando te expulsar? Ia. Fiquei 4 dias dormindo numa cadeira, tomando banho de pia, comendo porcaria, e eu ia continuar, até você acordar. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Você é teimoso, velho. Aprendi com o melhor. A gente riu. Foi um riso baixo, mas foi um riso. E naquele momento eu soube. Soube que a gente ia conseguir. Não ia ser fácil. Não ia ser rápido. Mas a gente ia conseguir reconstruir o que tinha sido destruído. Porque agora, a gente tinha a coisa mais importante. A vontade. E tempo. Tempo para consertar. Tempo para conversar. Tempo para viver o que a gente não viveu. Foi quando a porta da UTI se abriu. E a Patrícia entrou. A Patrícia parou no meio do corredor da UTI quando me viu sentado ao lado da cama do Bruno. O rosto dela mudou na hora. Da surpresa para a raiva. Dos olhos arregalados para o maxilar travado. Ela veio caminhando rápido, pisando duro, os saltos batendo no chão com força. Parou do outro lado da cama. Olhou para o Bruno. Olhou para mim. E então explodiu. O que você está fazendo aqui? Antes que eu pudesse responder, o Bruno falou. A voz ainda fraca, mas firme. Eu chamei ele. Ela virou o rosto para o marido. Como assim você chamou? Quando eu dei entrada. Eu pedi para ligarem para ele, e ele veio. Você estava delirando. Você não sabia o que estava falando. Eu sabia exatamente o que eu estava falando. Ela deu a volta na cama. Chegou mais perto de mim, como se quisesse me intimidar. Você precisa sair, agora. Eu me levantei. Olhei direto nos olhos dela. Não vou sair. Não dessa vez. Eu vou chamar a segurança. Chama. E eu vou contar para todo mundo aqui quem é o homem que você trouxe no primeiro dia. Enquanto seu marido estava morrendo. O rosto dela ficou pálido. Ela olhou para o Bruno. Ele estava olhando para ela também, com uma expressão que eu não consegui decifrar. Não era raiva, não era surpresa. Era algo mais profundo. Era decepção. Bruno, ele está mentindo. Ele está inventando coisas para te virar contra mim. Patrícia, para. A voz dele saiu mais dura agora. Eu sei. Ela congelou. Você sabe o quê? Eu sei de tudo, do Marcelo. De quanto tempo faz. De tudo. O silêncio tomou conta do lugar. Até os aparelhos pareceram ficar mais baixos. A Patrícia abriu e fechou a boca algumas vezes, tentando encontrar palavras, tentando encontrar uma saída, mas não tinha. Ela tinha sido pega. E não tinha como voltar atrás. Bruno, não precisa explicar. Eu também tive a minha, a Juliana, da contabilidade. Durou 6 meses. Acabou faz pouco tempo. Eu olhei para o meu filho, sentindo algo pesar no peito. Então era verdade. Ele também tinha traído. Os dois tinham construído aquilo, aquela mentira, aquela farsa. A Patrícia soltou o ar, como se tivesse sido aliviada por não precisar mais fingir. Então, a gente tá empatado. A gente nunca estava empatado, Patrícia. A gente só estava perdido, os dois. E eu cansei. Cansar do quê? De fingir. De viver assim, de acordar todo dia e sentir nada, de olhar para o meu filho e saber que ele está crescendo numa casa onde os pais não se amam, onde tudo é mentira. Eu cansei. Ela cruzou os braços. E o que você quer fazer? Quer se separar? É isso? Eu não sei ainda. Mas eu sei que do jeito que tá não dá mais. E você acha que vai ser fácil? Você acha que o Lucas vai entender? O Lucas vai sofrer. Eu sei disso. Mas ele vai sofrer mais se a gente continuar fingindo. Se ele crescer achando que casamento é isso, que amor é isso. Ela balançou a cabeça. Você tá falando assim porque bateu a cabeça, porque quase morreu.
Daqui a uns dias você volta ao normal e esquece tudo isso. Não vou esquecer. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu tô enxergando as coisas como elas são. E eu não gosto do que eu vejo. Ela olhou para mim, com ódio. Isso é culpa sua. Você apareceu aqui e colocou essas ideias na cabeça dele. Eu não coloquei nada. Eu só tive uma conversa honesta com meu filho. Coisa que devia ter acontecido faz tempo. Você não tem o direito de dar opinião sobre a vida dele. Você não sabe nada sobre nós. Eu sei o suficiente. Sei que vocês dois estão infelizes. Sei que meu neto está crescendo no meio dessa bagunça. E sei que você prefere manter as aparências do que enfrentar a verdade. Ela apontou o dedo para mim. Você não passa de um velho rancoroso que está tentando destruir o que o seu filho construiu. Eu não estou tentando destruir nada. Eu só estou tentando ajudar ele a sair dessa prisão que vocês criaram. Prisão? Ela deu uma risada amarga. Ele mora num apartamento de 200 metros quadrados. Ganha mais de 30 mil por mês. Tem carro importado. Filho em escola particular. Isso não é prisão. Isso é privilégio. E de que adianta tudo isso se ele não é feliz? Ela não respondeu. Só ficou me olhando, respirando pesado, tentando encontrar um argumento, mas não encontrou. Porque no fundo ela sabia. Sabia que eu estava certo. Sabia que tudo aquilo não valia nada se não tinha amor, se não tinha verdade. Bruno voltou a falar. Patrícia, eu preciso de um tempo. Preciso pensar. Sobre nós. Sobre tudo. E eu quero que meu pai fique por perto. Eu preciso dele agora. Você não precisa dele. Você tem a mim. Tem a minha família. Sua família nunca gostou de mim. Sua mãe deixa isso bem claro toda vez que abre a boca. E você? Você tá aqui porque seria estranho não estar. Mas não é porque você me ama. Você não me ama faz tempo. Assim como eu não te amo. Ela mordeu o lábio. Os olhos ficaram vermelhos. Mas ela não chorou. Só ficou ali, parada, como se tivesse levado um tapa. Você vai se arrepender disso, Bruno. Você vai se arrepender de jogar tudo fora. Talvez. Mas pelo menos eu vou ter tentado fazer algo diferente. Algo verdadeiro. Ela pegou a bolsa. Deu as costas. Caminhou até a porta. Parou. Virou o rosto de lado. Sem olhar pra gente. Eu vou buscar o Lucas. Vou trazer ele aqui. Porque diferente de você, eu ainda ligo pra esse casamento. Eu ainda ligo pra essa família. E saiu. Deixou a gente sozinho de novo. Eu olhei pro Bruno. Ele estava olhando pro teto. Respirando fundo. Processando. Você tá bem? Perguntei. Não sei. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que fiz a coisa certa. Eu voltei a sentar. Segurei a mão dele de novo. Vai ser difícil. Você sabe disso. Eu sei. Mas eu não vou enfrentar sozinho. Você vai estar comigo, né? Vou. Até o fim. Ele apertou minha mão. E a gente ficou assim, em silêncio. Mas era um silêncio bom. Era um silêncio de quem tinha acertado as contas. De quem tinha finalmente começado a consertar o que estava quebrado. Fiquei ali com ele mais algum tempo, até que uma enfermeira entrou e disse que ele precisava descansar, que as visitas tinham acabado. Eu me levantei, me inclinei, beijei a testa dele. Eu vou voltar amanhã. Pai. Sim? Obrigado, por não ter desistido de mim. Eu sorri. Eu nunca vou desistir de você. Nunca. Saí da UTI. Caminhei pelo corredor. Desci pro térreo. E dessa vez, quando saí do hospital, eu não estava sozinho. Não mais. Eu tinha meu filho de volta. E isso valia tudo. Valia cada noite dormida naquela cadeira. Cada humilhação. Cada palavra dura. Porque no final, a gente tinha se reencontrado. E agora, a gente ia reconstruir. Juntos. Do jeito certo. Pela primeira vez. 3 meses se passaram desde aquele dia no hospital. 3 meses que mudaram tudo. O Bruno teve alta 2 semanas depois de acordar. Saiu de cadeira de rodas, mas com vida, com esperança, com vontade de recomeçar. Ele voltou para o apartamento em São Paulo, mas não ficou muito tempo. 1 mês depois, ele veio me visitar em Ribeirão Preto. Pela primeira vez em 7 anos, meu filho entrou na minha casa. Sentou na mesa da cozinha. Tomou café comigo. E a gente conversou. Conversou de verdade, sem mágoa, sem raiva. Só pai e filho tentando entender um ao outro. Tentando recuperar o tempo perdido. Ele me contou que tinha pedido a separação. Que a Patrícia tinha aceitado, mas não sem antes tentar arrancar tudo dele. Advogados. Briga por dinheiro.
Briga pela guarda do Lucas. Foi difícil. Foi doloroso. Mas ele enfrentou. E eu estive ao lado dele o tempo todo. Ligava todo dia. Perguntava como ele estava. Ouvia quando ele precisava desabafar. E pela primeira vez, eu estava sendo o pai que eu sempre deveria ter sido. Não o pai que só pagava a conta, mas o pai que escuta, que aconselha, que apoia. E isso fazia diferença. Eu via nos olhos dele. Via na forma como ele falava comigo. Com confiança, com carinho, com respeito. Ele conseguiu a guarda compartilhada do Lucas. Metade do tempo com ele, metade com a Patrícia. E quando o menino veio para Ribeirão pela primeira vez, eu finalmente conheci meu neto. Pessoalmente. Não por foto, não por vídeo, mas ao vivo. Um menino de 9 anos, magro, olhos espertos, sorriso tímido. Ele chegou segurando a mão do pai, olhando para mim com curiosidade. Bruno se agachou do lado dele. Lucas, esse é o vovô Mário, o pai do papai. O menino me olhou, deu um passo na minha direção. E então, sem avisar, ele me abraçou. Um abraço pequeno, mas sincero. Eu fiquei sem saber o que fazer. Até que abaixei, retribuí o abraço e senti uma coisa que eu não sentia fazia muito tempo. Completude, como se um pedaço que estava faltando finalmente tivesse voltado para o lugar. Oi, vovô! A voz dele era fina, doce. Oi, meu neto! Foi tudo o que consegui dizer, porque a emoção não deixava falar mais nada. Passamos o dia juntos. Eu mostrei a casa para o Lucas. Mostrei o quarto onde o pai dele tinha dormido quando era criança. Mostrei as fotos da Regina. Contei histórias. Histórias de quando o Bruno era pequeno. De quando ele aprontava. De quando ele fazia a mãe rir. O Lucas ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas, rindo, se conectando com uma parte da história dele que ele não conhecia. No final da tarde, a gente foi até o cemitério. Eu, o Bruno e o Lucas. Visitamos o túmulo da Regina. Levamos flores, limpamos a lápide e ficamos ali, os três, em silêncio. Bruno se ajoelhou, passou a mão na pedra. Oi, mãe, desculpa demorar tanto, mas eu vim e trouxe o Lucas, seu neto. Ele é lindo e inteligente. Você ia amar ele. A voz dele falhou. Ele respirou fundo. Continuou. Eu sinto muito por tudo. Por não ter vindo quando você estava doente. Por não ter te dado a chance de conhecer ele, por ter sido tão egoísta. Mas eu tô tentando consertar. Tô tentando ser uma pessoa melhor. E o pai tá me ajudando. A gente tá se acertando. Finalmente. Ele se levantou, limpou as lágrimas, olhou para mim. Eu coloquei a mão no ombro dele. Ela tá orgulhosa de você. Eu sei que tá. Você acha? Tenho certeza. Lucas se aproximou. Olhou para a foto da avó que ele nunca tinha conhecido. Ela é bonita. É sim. E ela teria te amado muito. O menino sorriu. Colocou a mão pequena na lápide. Como se tivesse se despedindo de alguém que ele nunca teve a chance de conhecer, mas que agora fazia parte dele. Saímos do cemitério quando o sol já estava se pondo. Voltamos para casa. Jantamos juntos. Comida simples. Arroz, feijão, bife, salada. Nada sofisticado. Mas estava gostoso, porque a gente estava junto. Porque finalmente a gente era uma família de novo. À noite, depois de colocar o Lucas para dormir no quarto que tinha sido do Bruno, a gente sentou na varanda, cada um com uma cerveja na mão, olhando para o céu estrelado, ouvindo o som dos grilos, o silêncio da cidade pequena. Pai, eu queria te pedir desculpa. Bruno falou de repente. Eu olhei para ele. Desculpa por quê? A gente já conversou sobre isso. Eu sei, mas eu preciso dizer de novo. Preciso que você saiba que eu reconheço tudo que eu fiz de errado, tudo que eu te falei, tudo que eu deixei de fazer. E eu quero que você saiba que eu tô tentando ser um pai melhor pro Lucas do que eu fui como filho para você. Você foi um bom filho, Bruno. Você só tava perdido, assim como eu tava. A gente tava os dois, né? A gente tava. Mas agora a gente se encontrou. E isso é o que importa. Ele tomou um gole da cerveja. Ficou olhando pro horizonte. Eu penso muito na mãe, no que ela diria se visse a gente aqui, juntos de novo. Ela diria que valeu a pena. Que tudo que ela passou valeu a pena por esse momento. Você acha que ela me perdoou? Ela te perdoou antes de você pedir perdão. Porque é isso que mãe faz. Ela ama incondicionalmente. E ela te amava mais do que tudo. Ele limpou os olhos.
Eu queria que ela tivesse conhecido o Lucas. Ela conheceu. De algum lugar ela conheceu. E ela tá feliz. Feliz porque você tá aqui. Porque a gente tá aqui. A gente ficou ali até tarde, conversando, lembrando, rindo, chorando, fazendo as pazes com o passado, fazendo planos pro futuro. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti esperança. Esperança de que as coisas iam dar certo, de que a gente ia conseguir, de que o Bruno ia ser feliz, de que o Lucas ia crescer sabendo que tem um avô, que tem uma história, que tem raízes. No dia seguinte, quando eles foram embora, eu fiquei na porta, acenando, vendo o carro sumir na curva, e eu não senti tristeza, senti gratidão, porque eu tinha ganhado uma segunda chance. Uma chance que muita gente nunca tem, e eu não ia desperdiçar. Voltei para dentro da casa, olhei para o retrato da Regina na cabeceira, sorri para ela. A gente conseguiu, meu amor. A gente trouxe ele de volta. E eu sabia que de algum lugar ela estava sorrindo também, orgulhosa, feliz, em paz, porque no final o amor tinha vencido, o perdão tinha vencido, e a família tinha se reencontrado, não da forma perfeita, não sem cicatrizes, mas do jeito real, do jeito verdadeiro, do jeito que a vida é. E isso para mim era mais do que suficiente, era tudo. Então se você está me ouvindo agora, se você passou por algo parecido, se você tem alguém que você precisa perdoar ou pedir perdão, não espera. Não deixa o orgulho te impedir. Não deixa o tempo passar. Porque a vida é curta e a gente nunca sabe quando vai ser a última chance. Eu quase perdi meu filho. Quase perdi para sempre. E se não fosse aquele acidente, se não fosse aquele hospital, talvez a gente nunca tivesse se acertado. Mas a gente teve sorte. Teve uma segunda chance. E a gente agarrou. Então agarra a sua também. Enquanto dá tempo. Porque no final, o que fica não é o dinheiro, não é o sucesso, não é a casa grande. O que fica é o amor, é a família, é a lembrança de quem a gente foi, para quem a gente ama. E eu agora sei. Sei que eu fui um pai imperfeito, mas fui um pai que amou, que lutou, que nunca desistiu. E isso, no final das contas, é o que realmente importa. Comenta aí de onde você está nos assistindo. E se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir. Porque todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo merece perdão. Todo mundo merece amor.